preocupado, que você veio rezar aquela intenção, apresenta para o Senhor agora. É isso, Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje, porque eu preciso, eu necessito. Apresente para Ele a sua mente, talvez a mente assim, confusa, com tantas situações, tantos pensamentos. Coloca para o Senhor. Apresente o seu coração. Apresente aquilo que hoje você está sentindo. Talvez você esteja hoje com o coração fechado, com o coração angustiado. Talvez teve alguma decepção, alguma preocupação. Apresenta para o Senhor. Fala para Ele: Senhor, hoje eu quero estar na Tua presença. Eu quero experimentar a Tua graça. Não deixe que nada despece você. Talvez a gente perde muito tempo quando a gente chega na participação da Santa Missa ou do grupo de oração, que a gente fica conversando, contando alguma coisa, talvez olhando no celular, coisas que não é de Deus. Não perca. A gente não sabe se é o único momento que nós temos, mas hoje vai estar na presença do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Como o Evangelho diz, que a gente não sabe a hora que o ladrão vai chegar, para a gente ficar preparado. E nós também não sabemos a hora que nós vamos encontrar com o Senhor, que Ele nos chama. Então, todo momento nós precisamos ficar atentos e colocar-nos na presença do Senhor. Faça um pouquinho de silêncio e peça essa presença do Senhor na sua vida. Agora eu te convido a ficar de pé. E nós vamos pedir ao Espírito Santo agora que Ele venha rezar em nós. Porque só o Espírito Santo nos ensina como rezar. E eu te convido a levantar seus braços e cantar. Pedir ao Espírito Santo que venha rezar em mim, rezar em cada um de nós. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Cante bem forte. Incendeia minha incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Quem aqui já ora em línguas, levanta a mão para eu ver quantos já oram em línguas. E você que não ora, você vai orar hoje. Nós vamos ligar a nossa oração aqui ao céu. O dom de línguas, essa oração que nós fazemos, que ninguém entende, é Deus entende. O diabo também não entende. Por isso que ela é válida. Você reza aqui e ela vai direto a Deus. E eu quero ouvir a sua oração hoje, para que ela possa ir direto a Deus e a graça do Senhor vai ser derramada aqui agora, para abrir todos os nossos corações, porque hoje vai ser uma noite diferente. Mas eu te peço a rezar.
e todos os reis. E esse telhado dessa igreja hoje vai vazar o céu. Nós vamos cantar mais uma vez, vão entrar em oração, mas é bem forte. É bem forte, que a graça de Deus vai acontecer. Aquela graça que você precisa vai acontecer. Tenho certeza disso. Mas já começa a cantar com força. Solte bem sua voz. Deixa o Espírito Santo orar em você. É o Espírito Santo que reza em nós. Peça, você que nunca rezou assim, solte sua voz e presta sua voz ao Espírito Santo. Deixa ele agir. É muita graça, é muita bênção. Abre o céu para nós, Pai. Derrama seu Santo Espírito nessa igreja. Que cada um possa experimentar esse seu toque. Este amor que vem do Senhor. Vem, Espírito Santo. Enche com teu amor. Enche com a tua misericórdia essa igreja agora. Levante seus braços com desejo de alcançar o céu. O nosso gesto toca o coração de Deus. Faça o sinal da cruz na testa do seu irmão, selando esse Espírito Santo na vida dela agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Imaculada Conceição. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Sou servo desse grupo um bom tempo. Como vocês já viram, sirvo no Ministério de Música, de pregação também, né? A comunicação, a gente ajuda um pouco de tudo, né? Você que está acompanhando esse momento pelo Mata TV, nosso canal, seja bem-vindo. Que Deus possa derramar muitas graças na sua vida. A palavra de hoje é uma palavra bem extensa. Duas coisas que a gente quer tratar um pouco sobre a fé, que foi a moção para o grupo, foi da profundidade na fé, nos aprofundar na fé. No livro de Daniel, quem tem a Bíblia, nós estamos no mês da Bíblia. Agora, começou hoje o mês da Bíblia, a igreja celebra. Então, um propósito que eu peço para vocês, todo dia, leia a Bíblia. Como? Muitas vezes é tão fácil.
pega e lê o evangelho do dia. Ou lê um salmo. Salmos são tão bons para a gente poder rezar. Eu acho que é uma atitude boa que a gente pode fazer para esse mês de setembro. A leitura é do livro de Daniel, capítulo 3. Aí, eu abreviei as partes mais curtas para a gente poder ler. Antes da gente ler esse trecho, Daniel e seus amigos foram... o rei Nabucodonosor os trouxe, né? Eles eram da terra prometida de Canaã, e eles viraram servos do rei Nabucodonosor. E já antes dessa palavra, Daniel já tinha descoberto, na verdade, um sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor deu glória ao Deus de Daniel. Do 12 ao 17 diz assim: Ora, aí estão alguns judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abednego. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, ó rei. Não servem a teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantastes. Nisso, vamos parar aqui, que o rei, então, mandou jogar eles na fornalha. Daniel e seus companheiros na fornalha, por eles não ajoelharem diante da imagem de um Deus que ele fez, de uma estátua. E, ao jogar eles na fornalha, o que acontece? Aí, no versículo 24. Mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. E ali eles bendizem ao Senhor, pedem misericórdia. E no versículo 46 em diante, que eu vou ler até os 50, diz assim: Entretanto, os servos do rei, que haviam atirado na fornalha, não cessavam de alimentar o fogo com nafta, pez, estopa e lenha miúda. Tanto assim que a chama projetou-se para o alto até 49 côvados acima da fornalha. E, estendendo-se, atingiu a quantos dentre os caldeus se encontravam perto da fornalha. Quanto a Azarias e seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama do fogo, fazendo soprar no meio da fornalha como um vento de orvalho refrescante. E assim o fogo não os tocou de modo algum, nem os afligiu, nem lhes causou qualquer incômodo. E nisso o rei Nabucodonosor reconhece, no versículo 24, quem quiser acompanhar, acompanha, quem quiser só ouvir. Então o rei Nabucodonosor, tomando a palavra, perguntou: Não foram 3 os homens que tiramos ao meio do fogo, amarrados? Em resposta disseram ao rei: Certamente, ó rei. E ele prosseguiu: Mas estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem um aspecto de um filho dos deuses. E tomando a palavra, chamou Sidraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Saí para fora e vinde. Então Sidraque, Misaque e Abednego saíram no meio do fogo. Os sátrapas, os magistrados e os governantes e os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens. O fogo não tinha exercido poder algum sobre os seus corpos. Os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos. Seus mantos não tinham sido alterados. E nenhum odor de fogo se apegara a eles. Essa é a palavra do Senhor. Aqui fala desses 3 servos, um deles é o Daniel. A gente, passando um pouco
falando da fé, pode até ser meio estranho da gente falar da fé, mas depois de ler esse texto, eu pensei que a profundidade da fé, antes disso tudo, a gente tem que voltar lá atrás. O que é a fé? O Catecismo da Igreja nos diz: é o dom gratuito que Deus nos dá. A fé não é um mérito nosso, Deus nos dá esse dom. E a gente recebe, cabe da gente querer ter essa fé. Mas primeiro partimos de um ponto. Vamos voltar um pouco sobre a confiança. Confiar em Deus. Já contei essa história muito tempo atrás, eu me lembro, muito tempo atrás, alguns anos atrás, aqui, um alpinista foi escalar o Everest. Certo dado momento ele estava escalando e começou a ficar tarde. E ali já escurecia. E ele tinha que chegar na base de cima. Né? Tinha vários níveis, ele ia chegando e subindo até uma base. Até aí chegava naquele lugar, eles dormiam, depois começava outro dia de novo. E ali, escalando. E ele, naquela dificuldade, escureceu e ele não conseguiu chegar. Naquele frio imenso. Nesse momento, que ele não estava vendo muita coisa, estava escalando, ele, num dado momento, a corda dele rebentou. E ele despencou. Foi caindo. De repente, de uma hora para outra, parou. Não chegou no chão, não. Que tinha a corda de segurança, né? Esse pessoal tinha as cordas de segurança para não ter que cair. Então, aí o que acontece? Ele ficou aliviado, mas não via nada na frente. O que ele ia fazer? Aquela hora não tinha nada, não tinha como chamar ninguém. Ele estava perdido, né? Para não falar outra coisa. Aí o que acontece? Naquele momento, naquele sofrimento, aquele frio, está congelando, o trem está cada dia, cada hora pior. E ele ouviu uma voz. Ele fala: pega essa faca que você tem, corta essa corda. Aí ele ouve, ele percebe que é Deus falando: corta essa corda. E ele falou assim: não vou cortar essa corda, se eu cortar aí que eu vou morrer de vez. E se eu morrer de vez, é aí que ninguém, acabou, não tem como, dessa altura. Corta a corda. E ele não viu. E assim foi, amanheceu. E aí os amigos dele foram procurar ele, porque sumiu, foram resgatá-lo, não conseguiam falar com ele, não tinha rádio, de comunicador, não tinha nada. Chegaram e viram ele pendurado na corda. O rapaz estava todo assim, gelado, congelado, morto, e estava isso aqui do chão. Por que ele não cortou a corda? Ele estava 1 metro do chão. Por que ele não cortou? Ele não confiou em Deus, não é verdade? A falta da confiança. E a partir do momento que você não confia em Deus, realmente a gente morre, a gente se perde. E a partir daquele momento, se o homem tivesse cortado a corda, era o primeiro passo para ele caminhar na fé. Era o primeiro passo. Era Deus dando a oportunidade, mas ele não quis. Quantas e quantas vezes Deus nos chama e nos fala: corta essa corda. Corta essa corda, confia em mim. Larga isso, larga esse pecado, larga isso que te leva para o lado errado. Confia em mim, vem para cá. E a gente continua congelando, a gente vai congelando até chegar a um ponto que não tem mais solução. E a gente vai perdendo, e a gente chega a um ponto que acabou, não tem nada. Nesse mundo nosso de hoje, a confiança é colocada em quê? Em quem? Confiança minha, sua é colocada. É colocada no seu esposo, esposa, filho, pai, mãe, namorado, noiva.
noiva. A confiança é colocada aonde? No seu dinheiro, nos seus bens? A confiança sua é colocada aonde? Aí eu te pergunto, se você realmente cortar a corda e começar a confiar em Deus, Ele te dá esse dom da fé. A fé é uma das virtudes teologais. Alguém sabe quais são as outras virtudes teologais? Fé, lá em Coríntios fala, fé, esperança e caridade. Não é verdade? E a partir do momento que você tem a fé, confia no Senhor e começa a ter a fé, você vai começar a ter a esperança e vai caminhar rumo à caridade, que é a mais importante, o amor. É todo um caminho, um processo. A fé é um processo cotidiano, é um processo de cada dia. A fé, você tem que pedir ao Senhor. Tomé falou para Jesus o quê? Na hora que ele tocou no Jesus, viu as chagas. Senhor, eu o quê? Eu creio, mas aumenta a minha fé. Tomé já confiava no Senhor, já tinha fé, mas era muito pequena. Jesus falou tudo para ele, Jesus falou tudo o que ia acontecer. Falou para os apóstolos que ele ia morrer, sofrer muito, morrer, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mesmo assim, Tomé ainda duvidou, queria ver as marcas da chaga, o lado de Jesus. E falou, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E Tomé foi um grande apóstolo, santo. Qual o nível da fé? Vamos começar. Você confia em Deus? Primeiro passo, a gente está confiando em Deus. Eu creio que aqui, se você vem aqui, um pouco de fé você tem. Pode ter um ou outro que não queira, não esteja aqui, não tenha fé nenhuma, vem aqui descrente de tudo. Mas eu creio que a maioria de vocês aqui tem a fé. Qual é o nível da fé que a gente tem? Jesus fala que a fé é capaz de mover montanhas, não é? Mas nossa fé não é capaz de mover, a minha fé não é capaz de mover nem um palito de fósforo aqui colocado. Dizer assim, né? Mas grossamente falando. Qual o nível da minha fé, da sua fé? A fé não é o ápice de tudo não, mas é através da fé que a gente, como eu te falei, a gente chega até a caridade, até o amor e caminha para a santidade. Faça esse exame. Até quanto você acredita em Deus? Até onde você duvida? Quantas vezes a gente pega duvidando de Deus? Aqui voltando para a palavra, Daniel fala. O que acontece? Daniel fala ali para... Eu não li, devia ter lido aqui. Para o rei que o seu Deus era capaz de livrar ele do fogo e do próprio rei. Isso foi um ato de fé, porque ele acreditou em Deus. E Nabucodonosor, mesmo vendo antes o milagre que Deus tinha feito, não acreditou no Deus de Daniel. Porque ele não tinha a fé. Ele ficou só naquele exterior. A fé é mais do que a gente ver o milagre acontecer. A gente vê a pessoa que está paralítica e Deus cura e a pessoa levanta. É um sinal que Deus demonstra para aqueles que não têm fé acreditarem. Mas a fé é muito mais do que a gente ver uma pessoa que tem um câncer e ser curado. A fé é uma coisa que está dentro da gente. É uma coisa que, se a gente perder, é uma consequência muito terrível.
São Paulo fala: combater o bom combate, permanecer na fé. E quando a gente perde a fé, as consequências são graves. Pessoas que se matam porque perderam emprego, porque terminou o casamento, ou tantas outras coisas, entram em depressão e mil e uma coisas. Mas a partir do momento que a gente tem uma fé mais para dentro, uma fé enraizada no Senhor, a partir do momento que você fala assim: Senhor, aumenta a minha fé, dá-me mais fé, eu quero mais fé. Por que pareça uma coisa, parece que é meio contraditório. A gente tem que pedir a Deus mais fé, para a gente ter mais fé. Se a fé seria uma coisa natural. Não, cada dia você levantar e falar: Senhor, dá-me mais fé, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aquilo você vai percebendo que a vida vai mudando. E aquilo vai ficando mais profundo em você. Vai formando uma base mais na sua fé. Vai fortalecendo você. E a fé, só um link aqui. A fé é vinculada junto à razão. Nosso catecismo da igreja fala isso. A fé e a razão andam juntas. Então, aquelas pessoas que não têm fé, só acreditam, são racionalistas, não acreditam, tudo é material, é tudo aqui, não existe. Elas não têm fé, elas só têm a razão. Nós temos os dois, a fé e a razão. São João Paulo II falava: a fé e a razão são duas asas que nos faz alçar voos. Mais ou menos assim, eu não me lembro direito. Duas asas. A gente crê em Deus pela razão também. A gente vê Deus na natureza, a gente olha a natureza e vê como Deus é belo. Só para a gente complementar isso, só para a gente ilustrar, para a gente ter essa base mais da nossa fé. Daí que vem, do momento que você tem essa fé, como que a gente aprofunda a fé? A gente aprofunda a nossa fé pondo ela em prática, testemunhando o Senhor, falando dele. Aí você aprofunda na fé. Daniel era um homem de muita fé. Ele acreditou que seu Deus podia livrar, mas por ter preferido servir ao rei para não sofrer muitas coisas, ele falou assim, né, que talvez não merecia, mas o Senhor poupou eles, porque ele teve fé. E quantos outros vamos ver depois, no Novo Testamento para frente, depois tantos mártires a igreja teve, porque foram homens de fé, que acreditaram no Senhor e morreram pelo Senhor. Foram homens que trabalharam a fé, chegaram à caridade, testemunharam a fé em Cristo, levaram Deus para as outras pessoas e morreram acreditando nisso e foram para a glória de Deus. Meu irmão, se você está com a fé desse tamanhozinho, eu acho que ninguém tem uma fé. Poucas são as pessoas que a gente conhece que tem uma fé assim imensa. É aquela pessoa que reza, aquela pessoa que busca a fé que aumenta, é a fé maior. E minha fé é pequena, minha fé. Mas cada dia mais eu estou buscando, pedindo ao Senhor que aumente. Isso é o que você tem que fazer. Se você está caído, está desanimado, saiba que o Senhor te fala como Tomé. Olha aqui minhas chagas, ele deixa de tocar nas chagas dele, no lado. A gente toca ao Senhor. Nós temos o Senhor.
conosco na palavra, que é o mês da Bíblia, na Eucaristia. Temos os sacramentos todos, né? A confissão, temos o terço, o rosário. O Cerco de Jericó começou hoje. Quem tiver oportunidade lá rezar o rosário. São meios de a gente adquirir mais fé. Pensemos nisso então. Qual o nível da nossa fé? Examinemos nossa consciência, nosso coração. Peçamos a Deus mais a fé.